A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marcos Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Dá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu São João. João, capítulo de número 3. E o versículo de número 8. Deus está aqui. João, capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, igreja? Como é um versículo só, eu vou ler apenas a primeira parte. O vento sopra onde quer. Amém? Posso ouvir a igreja? 1, 2, 3. Segure mais uma vez. 1, 2, 3. Hoje ele vai soprar aqui. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Deve ter alguém perfumado aí. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos e entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez esta catedral ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Macapá. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira
e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, antes de ministrar com autorização do pastor, e assim eu quero fazer um pedido. Preciso que todos prestem atenção, para depois não falarem que o pregador é chato. Eu estou ficando velho, e eu tenho uma dificuldade muito grande de estar ministrando e as pessoas andando na minha frente. Amém? Obrigado. Percebi que todo mundo já entendeu. Então, por favor, não ande mais, principalmente nessa frente e no corredor, tá? É claro que é só um pedido, não é uma ordem, porque vai que você tem uma diarreia, daquela que não tem Imosec que resolva. Então nós vamos compreender. Se você vê alguém levantar, sai da frente da pessoa, tá? É porque com certeza foi uma diarreia. Fora isso, fique comigo aqui. Eu prometo que não vou demorar. O pastor Yaci falou que eu tenho que entregar o microfone até as 3:30 da manhã, tá? Por favor, não mexa comigo, que eu acabo indo longe mesmo, tá bom? Glória a Deus. Pastor Roberto, mude a música para mim. Eu estava pensando, pastor Yaci, no que ministrar para uma igreja tão viva como essa, numa data tão especial como essa. São 108 anos, não são 108 dias, nem 108 meses. É uma história, é uma igreja centenária. Faltar-me aqui, inclusive palavras para tentar externar o que eu sinto em ministrar numa igreja com essa idade. Me sinto um ser muito insignificante, porque quantos heróis de verdade por aqui passaram, homens e mulheres que enfrentaram um outro mundo, era um outro tempo, nada a ver com esse templo lindo, com ar-condicionado, com esse luxo. Era um outro tempo, onde as pessoas tinham que enfrentar animais terríveis, tinham que enfrentar preconceito pesado, pastores que apanharam por causa do evangelho, gente que, segundo história, assistiram em loco Bíblias serem queimadas em praça pública. Tamanho era o preconceito com a nossa fé. E esse povo, de fato, foram os verdadeiros heróis que abriram o caminho. E nós só pegamos o despojo. Nós vivemos do supra-sumo. Eu vi aqui o pastor Manuel Messias cantar, agora o Roberto. Vi essa coisa linda, esse mundo moderno. E tudo isso aqui é fruto de pessoas que deram sua vida, deram sangue, literalmente, para que estivéssemos aqui. Então nessa noite nós só temos um sentido: honrar a memória desse povo, porque eles não estão conosco aqui, estão no céu, mas as testemunhas que os assistiram estão aqui conosco, que são os anjos de Deus, porque eles são eternos. E os anjos que estiveram aqui logo que os primeiros missionários passaram, continuam conosco aqui nessa noite. E o meu desejo nessa noite é muito pequeno. Eu só queria que Jesus se manifestasse aqui com 10% daquela glória que Ele enviou sobre esse estado há 108 anos atrás. Se alguém tem esse mesmo desejo, dê um grito de glória a Deus, por favor. O texto que eu li no Evangelho de João é muito lindo. É um encontro entre Jesus e uma autoridade política religiosa do seu tempo, que era o doutor Nicodemos. E um outro dia eu volto aqui para falar sobre esse encontro. Mas eu queria aqui pegar um gancho na palavra que Jesus disse a Nicodemos, falando assim para ele: o vento sopra onde quer. Quando eu li isso a primeira vez, como bom pentecostal, carregado de misticismo sagrado e santo, eu já quase entrei no mistério, né? Porque para nós, falou em vento, a gente lembra lá de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados.
Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, quando eu li esse texto, eu li com esse propósito, de tentar arremeter a nossa memória, a nossa mente, em tempos que a nossa memória raramente vai se lembrar, porque o que estamos vivendo aqui hoje não é uma obra do acaso, isso tem história. Não são apenas 108 anos aqui no Macapá, são milhares e milhares de anos que atravessaram a história toda. E desde que a história, para nós que somos crentes em Cristo, foi escrita, e isso na eternidade passada, há um personagem único, e ele está envolvido em todo o crescimento, em todo o movimento da igreja do Senhor ao redor do planeta Terra. Ele tem nome, ele se chama Espírito Santo. Pode dizer comigo, Espírito Santo? Pergunte a alguém do seu lado se a pessoa conhece ele. Você conhece o Espírito Santo? Permita-me humildemente te apresentá-lo aqui através das histórias. Quando falamos do mover do Espírito Santo, nós falamos sobre o poder do eterno Deus se movimentando ao longo dos milênios, construindo uma história para que chegássemos a esse momento em que aqui estamos. Não, isso não começou há 108 anos atrás, não começou em 1911 com Daniel Berg e Gunnar Finger, embora vamos passar por ali. Não começou lá em 1906 com William Seymour na Rua Azusa, embora vamos passar por ali. Não começou em Houston, no Texas, com o pastor Charles Parham em 1900. Não começou lá com os valdenses no século XVI. Tudo isso, vamos passar por eles. Tudo isso começou muito antes. Se pegarmos a nossa Bíblia Sagrada, temos uma memória sobre como a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou aqui nesse nosso planeta. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus, e a terra era, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava não tem nada a ver com estar parado. A palavra pairava significa movia-se, ele se movimentava. Imagine, quando este planeta ainda não tinha homens e mulheres, quando neste planeta ainda não tinha animais irracionais, quando havia apenas água sobreposta sobre a terra, lá estava o Espírito Santo. E o que é que ele fazia? Ele não ficava parado, ele se movia. Aqui eu começo a conhecer a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de movimento, e por isso eu fico muito feliz em ter me convertido numa igreja pentecostal, porque o nosso culto não é engessado, o nosso culto é um culto movimentado. Às vezes eu fico com pena de pessoas que vêm nos visitar e acabam sentando perto de pessoas que são mais frias do que um cubo de gelo. Apesar que aqui eu acho que não tem. Se tem, eu sinto muito por você ter sentado perto desse geladão aí. E se você ficar mais 5 minutos perto desse geladão, é perigoso você pegar até um resfriado. Mas se você sentou perto de um assembleiano raiz, você sentou perto de uma brasa de fogo tirada do altar, e olha, esse negócio de fogo acaba pegando. Se você não gosta desse barulho, pelo horário dá tempo de ir para casa assistir o Corujão ainda. Mas se ficar comigo até o final dessa reunião, coruja você não vai ver. Você corre o risco de ver a bombinha do Espírito Santo se movimentar aqui neste santuário e trazer o céu para a terra uma vez mais. Então olha que coisa linda. Quando o planeta Terra estava em formação, lá estava ele, se movimentando sobre a face das águas. Mais tarde vamos ver Deus, depois de criar os animais racionais, criar a criatura mais linda, o ápice da sua criação, que é o ser humano. E a Bíblia diz que Deus fez o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. O homem foi feito em 2 tempos. Ele foi feito do barro e foi criado do Espírito. Veja só, 2 verbos, né? Muito interessante. Verbo fazer e verbo criar. Gênesis 1, 26, 27, 28 conta essa história. No princípio está escrito que o Senhor fez o homem. Depois está escrito, e criou Deus o homem. O verbo fazer é o verbo asa do hebraico.
verbo A-S-A-H, asa ou asá, que significa fazer a partir de uma matéria-prima. Já o verbo criar do hebraico é o verbo bara, B-A-R-A-H, ou bará, que significa criar do invisível. Os anjos foram feitos de uma vez só, assim. Por quê? Porque anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E a palavra espírito do hebraico, ruach, ou ruach, que significa isso aqui, olha, sopro, ou isso aqui, hálito. Quando nós lemos na Bíblia anjos, estamos lendo sobre espíritos, sopro de Deus ou hálito de Deus. Deus estava sentado no trono dele, a mente dele pensou nos anjos e ele os fez assim. Quando Deus foi fazer os animais irracionais, sentado no trono estava, sentado ficou, ele olhou para a terra e conversou com ela. Está escrito que Deus disse: terra, cria os animais. E a terra criou animais, ela fez os bonequinhos. Por isso que cada animal é de um jeito, cada um tem uma aparência, do cachorro ao passarinho, ao elefante, etc. Então, todos eles feitos do pó da terra. E os animais receberam de Deus um presente. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. A Bíblia diz que Deus os fez alma vivente. Veja só, anjos são espíritos, os animais racionais são alma vivente. Alma que foi colocada dentro de um pedaço de barro tirado da terra, e aí eles receberam vida. Então, as duas primeiras criaturas que Deus fez são completamente antagônicas e diferentes. Anjos são espíritos, seres etéreos, eternos, invisíveis, translúcidos, habitam em uma outra dimensão. Aí Deus vem a esse planeta, conversa com a terra e diz: terra, você vai gerar os animais. E a terra usa a sua criatividade, criando cada animal ao seu jeito. E aí Deus, para dar vida ao boneco que a terra fez, Deus coloca dentro dos animais alma vivente. Diga comigo, espírito. Diga alma. Alma, espírito. Há uma diferença gritante entre alma e espírito. Alma é emoção, espírito é psique, inteligência. O espírito do homem está armazenado aqui no alto do seu cocoruto, num aparelhinho dentro do cérebro chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do corpo humano. Ali dentro estão todas as nossas memórias. O espírito tem a ver com inteligência, habilidade intelectual. A alma tem a ver com emoção. Qual é o símbolo da alma na Bíblia? Coração. Qual é o símbolo do espírito na Bíblia? Mente. Então, quando Deus fez os animais racionais, Deus não deu a eles espírito. Por isso que os animais não têm inteligência. Mesmo que você diga que o seu papagaio é inteligente, porque ele recita as coisas, ele não é inteligente. Porque se ele fosse inteligente, ele seria capaz de criar coisas. Ele tem a habilidade de, por instinto, repetir coisas. Porém, ele não sabe o que está falando, nem o que está fazendo. Porque animais não têm inteligência. Não têm inteligência porque não têm espírito. Eles são alma vivente. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Já os anjos, vou te dar um ensinamento que ninguém nunca te deu. Anjos não têm emoções, porque eles são puro intelecto, são espíritos. Às vezes, pastor, eu fico vendo os crentes falando: Senhor, manda um anjo na minha casa, que um anjo venha andar do meu lado. Se você tivesse lido a Bíblia como eu li, mais de 30 vezes, de capa a capa, escrevi mais de 20 livros sobre ela, você ia ver que todas as vezes que um anjo aparece na Bíblia, ele é obrigado a falar assim para as pessoas: não temas. O que é que o anjo diz às pessoas? Não ouvir? Por que eles dizem não temas, se são tão bonitinhos, com a auréola na cabeça e as asinhas brancas? Simples. Porque todas as vezes que os anjos se manifestaram no Velho Testamento, com raríssimas exceções, eram para executar juízo divino. Quem matou 185 mil soldados do reino da Síria numa única noite? Quem matou todos os primogênitos do sexo masculino, entre animais e homens, lá no Egito, quando passou sobre eles a morte? Quem foi que cegou os olhos dos homens e mulheres de Sodoma e Gomorra? Quem foi que fez cair sobre eles fogo, saraiva do céu? Quem foi que fez Davi procurar uma eira chamada Eira de Araúna e comprar um lugar para fazer um sacrifício às pressas?
Davi chegou em Jerusalém, viu um anjo com a espada apontada para Jerusalém, para destruir Jerusalém. Para aplacar a ira, ele teve que fazer um sacrifício a Deus. Ou seja, todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, são para executar juízos ou trazer mensagens. Eles são desprovidos de sentimentos, eles são puro intelecto, são racionais apenas, só sabem executar ordens, porque eles não têm alma. Já um animalzinho que você tem em casa, aquele petzinho bonitinho, ele não tem espírito, mas ele tem alma, ele tem sentimento. Alguém aqui já chegou em casa um dia, depois de ficar um tempo, uns 2, 3 dias sem estar em casa, quando abriu a porta, lá vem o cachorrinho se abanando todo, fazendo xixi para tudo quanto é lado? Quem já viu isso? Por que o cachorrinho faz tanto xixi? Emoção. Ele tem emoção, tem cachorrinho que fica tão feliz que ele abana o rabo, né? Tem cachorrinho que fica tão feliz que ele paralisa o rabo e abana o corpo inteiro, de tanta felicidade, né? Animais têm emoção, eles não têm espírito. Anjos têm espírito e não têm emoção. Animais têm um corpo físico, anjos não têm corpo físico. Aí Deus resolve criar a obra-prima da sua criação. E quem é a obra-prima da sua criação? Essa criatura bonita sentada do seu lado aí, o homem. E o que é o homem? O homem é uma mistura do que tem no céu com aquilo que tem na terra. Existe dentro do homem tudo aquilo que Deus usou para fazer anjos e animais racionais. Anjos são espírito, homens também são espírito. Animais são alma vivente dentro de um pedaço de terra. Homens têm pedaço de terra e têm as suas emoções. Por isso somos a criatura mais bela e perfeita que Deus fez. Embora os anjos sejam maiores do que nós, a Bíblia diz que Deus os colocou para nos servirem. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, eu não estou pregando aqui para a ralé da sociedade, eu estou pregando nessa noite para a nata da sociedade. Eu estou falando aqui para homens e mulheres que não são parecidos com um chimpanzé. E eu sinto muito e respeito se você acredita mesmo que o seu tataravô, como disse Charles Darwin, era um chimpanzé. A gente não briga com quem é louco, mas o meu tataravô não era um chimpanzé, ele era imagem e semelhança do Deus Criador que fez os céus e a terra. Amém até aqui? Animais ou anjos foram feitos assim, porque são espírito. Espírito é sopro, é hálito, amém? Animais racionais, Deus os fez do pó da terra, barro, e colocou dentro deles alma. Aí Deus vai fazer o homem. O homem primeiro é feito, verbo asa, ou verbo azar, feito a partir de uma matéria-prima. O homem é feito a partir do barro. Deus faz o homem do barro. O homem está pronto, deitado no chão, um boneco. Aí vem Deus e cria o homem. O verbo criar, verbo bara, criar do invisível. Como foi que Deus criou o homem? Indo nas narinas dele e fazendo assim. Alguém entendeu isso aqui ou não? Vou falar até você entender. Os anjos foram criados assim. Os animais, Deus falou: terra, você cria aí do barro e eu coloco a alma dentro deles. Quando Deus foi nos fazer, Ele pegou o barro e fez o nosso corpo. Aí Deus veio no rosto do homem e soprou nas narinas dele. Agora vem a pergunta que não quer calar, respire fundo. O que foi que Deus soprou nas narinas do homem? Pergunte a mim: o que foi, pastor? Por favor, olhe para cima e sopre. Eu pedi para olhar para cima, que se você soprar em linha reta, o irmão que está do seu lado pode ter um desmaio. Que tem uns irmãozinhos que escovam o dente com o rabo do gambá, né? Mas isso é uma outra história para um outro dia. Então, quando você soprou, de onde saiu o sopro? O que saiu de você saiu daqui do seu ventre, não foi? Quando Deus fez o homem, Deus se colocou dentro do homem. O sopro, o hálito de Deus foi parar dentro das narinas do homem, e o homem ficou cheio de Deus. Adão não era um ser bonito, diferenciado porque era um homem. Ele era diferenciado porque Deus estava dentro dele. O que é um anjo? Partícula divina. Anjos não podem morrer porque são um sopro de Deus. O homem, parte dele apenas morre,
Eclesiastes 12:7, quando o homem morre, o corpo volta ao pó, porque o pó o deu, mas o seu espírito retorna a Deus, porque foi Deus quem o deu. Eu costumo dizer que quando prego para crentes inteligentes, eu dou um ensinamento alto em teologia. Eu digo assim: eu não estou pregando para pessoas normais, eu estou pregando para caminhantes de 2 mundos. 4 pessoas entenderam, vou tentar melhorar. Eu estou dizendo que quando eu prego para você, eu não estou pregando só para gente que mora na terra, eu estou pregando para caminhantes de 2 mundos. Parte de nós vive aqui da horizontal, mas parte de nós só vive por causa da vertical. Parte de nós precisa do arroz, feijão, açaí e peixe frito. Parte de nós precisa do maná celeste que vem do céu. Parte de nós se alegra dormindo lá naquela cama depois de assistir um belo filme lá na Netflix. Mas parte de nós só fica bem quando a gente entra no culto e alguém começa a cantar: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Parte de nós vive muito bem lá fora, mas parte de nós só se sente completo quando entramos dentro deste santuário. Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, disse: quando vocês se ajuntam, nada acontece, mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunho, ou seja, quando vocês se ajuntam e fazem um culto com louvor e palavra, Paulo diz: vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E aí nas regiões celestiais acontecem coisas que o homem natural não compreende, jamais vai compreender. Porque o homem natural, o próprio nome já diz, ele é natural, só tem uma natureza, nasceu uma única vez. Eu tenho a grata oportunidade, a alegria de pregar nessa noite para um grupo de pessoas que nasceram 2 vezes. Eu gosto de mexendo com a cabeça dos crentes. Vamos lá. A maioria dos seres humanos do planeta Terra, desses 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, a grande maioria, a massacrante maioria, só nasceram uma vez. Agora eu estou pregando nessa noite para um grupo que nasceu 2 vezes. Quem nasceu de novo aí? Deixa eu ver. Agora pergunte para o seu irmão: por que nós tivemos que nascer de novo? Alguém lembra? Foi no capítulo 3 de João que teve Jesus essa conversa com Nicodemos: você precisa nascer de novo. Veja só, não seria mais prático para Deus nos adotar? Ontem ainda eu estava com uma amiga, uma filha de um pastor, que adotou uma criança. Ela tem um filho biológico e um filho adotado. Interessante é você ver como é que ela trata o filho adotado. O filho adotado tem mais carinho do que o filho biológico, porque ele vem de uma sequência de sofrimentos na vida. Tanto é que o filho adotado tem o nome filho do coração. O filho biológico é filho das entranhas, mas o filho adotado é filho do coração. Não seria mais prático para Deus fazer assim: olha, você aceitou meu filho como Salvador, então eu vou te transformar em meu filho adotivo? Era mais prático para Deus nos adotar, mas Deus não quis nos adotar. Ele diz: aceitou meu filho como Salvador, precisa nascer de novo. Aí eu fiquei com essa cabeça aqui pensando: por que eu tenho que nascer de novo, Senhor? O Senhor disse para mim: porque eu como pai quero ter uma alegria. E eu falei: qual? De poder falar para todo mundo: é ou não é a minha cara? Ah, não entendeu? Eu vou falar de novo. Toda vez que uma mulher fica grávida e o bebezinho nasce, o bebê acabou de sair do ventre da mãe, o pai e a mãe têm uma visão estranha, porque pai e mãe olham a criatura e dizem assim: ó, é a minha cara. É uma mentira deslavada, porque todo bebezinho nasce com cara de joelho, nasce tudo inchado, engruvinhado, mas pai e mãe dizem: não, é a minha cara. A mãe diz: eu só carreguei. É assim ou não é, senhoras? A maioria das mães: eu só carreguei, a cara é do pai. Pois bem, qual é a alegria do pai? É chegar no trabalho e dizer: ó, nasceu. E como é que é? É a minha cara. A alegria de Deus, quando você entregou a vida para Jesus, foi pegar você no colo e falar para o diabo: não mexe com ele, não mexe com ela. E o diabo pergunta por quê? E Deus diz: porque é a minha cara. E não é só porque é a minha cara, é porque quando o filho nasce das entranhas do pai e da mãe, ele herda características genéticas do pai e da mãe.
Olha que coisa bonita, subiu até um arrepio na minha coluna. Olha essa criatura do seu lado, aproveita que você queria reparar mesmo a roupa da irmã, o cabelo. Aproveita, dê uma olhadinha. Olha esse corpinho lindo sentado do seu lado em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou de um violão. Essa pele cor de jambo, esse loiro, esse irmão cabeludo, esse outro que está me dando medo. Eu cheguei aqui, um irmão careca me recebeu, eu quase saí correndo, pastor. Eu estou com trauma de careca. Tem um lá em Brasília que está dando uma dor de cabeça para gente. Ai, Jesus. Edita essa parte para eu não ser processado, por favor. Bom, aproveitou, você viu essa criaturinha aí do seu lado? Veja só, tudo que está sentado aí do seu lado é uma composição genética. Tudo que você está vendo aí é uma herança genética do pai, da mãe, do avô. A pele cor de jambo do vovô, a perninha torta da vovó, o dentinho torto do papai. Isso aí é uma composição genética, porque filhos herdam características genéticas dos seus pais. Quando aceitamos Jesus como Salvador e nascemos de novo, recebemos características genéticas do céu dentro de nós. Posso te dar prova. Antes de você ser crente, todo mundo pisava em você, chutava você, você andava depressivo, queria se matar. Aceitou Jesus como Salvador, ficou valente. Quando vem uma luta, não fica mais quieto, vem para a igreja e começa a dar murro no banco. Eu quero meu milagre, eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. Quando na igreja não dá certo, o crente vai fazer hora extra lá no monte, sobe a montanha de madrugada e dá tapa na árvore. Eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. De onde foi que você arrumou essa coragem toda? É porque agora você tem características de Deus dentro de você. Só quem aqui tem características de Deus dentro dele, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Aleluia. Por que é que o ser humano, lá no livro do Gênesis, recebeu o sopro da boca de Deus? Porque agora o Espírito Santo não tem mais que caminhar sobre as águas. Ele agora está dentro do ser humano. Um homem cheio do Espírito Santo, com um sopro de Deus sobre ele, recebeu habilidades. Pergunte quais? Ver Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Alguém se lembra de Adão no Éden? Ele falava com Deus, sim ou não? Ele entendia a linguagem de Deus? Vamos lembrar de um diálogo entre eles? Deus chegando no Éden dizendo: Adão, onde estás? E Adão dizendo: eu vi que estava nu e me escondi. E o Senhor perguntando: como você soube que estava nu? E Adão respondendo: a mulher que tu me deste. Todos os dias de tardezinha, Deus tinha um encontro com o seu filho criado, à sua imagem, à sua semelhança. E o que é que fazia Adão ter a percepção de Deus, ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus e não morrer porque estava diante de Deus? Era pela presença única e majestosa do Espírito Santo que estava dentro dele. O Espírito Santo é o elo de ligação entre a terra e o céu. Sem o Espírito Santo, o homem seria só mais um animal irracional. Com a presença do Espírito Santo, o homem recebeu vida eterna, e também recebeu a habilidade de falar com Deus, de ouvir Deus e de se sentir alguém além desse pequeno espaço que estamos aqui. Parece engraçado, mas é uma realidade. O ser humano, ele tem um tempo de validade na terra. Todos nós nascemos com uma plaquinha invisível na testa com prazo de validade. Eu não sei como é que está a sua. Eu estou sentindo que eu já estou mais para lá do que para cá. Eu já dobrei a curva do Cabo da Boa Esperança. Você está rindo porque não é você, Bocó. Eu fiz 52. Interessante, quando eu fiz 52 anos, me deu uma angústia. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Me arrumou uma casa para eu mudar aqui para o Macapá, pastor, desse jeito. Já vou explicar. É porque depois que eu fiz os 50, eu comecei a meditar na vida, e eu entendi que a vida é como um carro. Eu estou no volante do carro, e eu tenho dois lugares para olhar no carro: o para-brisa, que é grande, que me dá visão do futuro, porque o que está na minha frente eu não alcancei, é o meu futuro, e que também me dá a habilidade de olhar para o retrovisor, que é pequeno, e tudo que eu vejo está distante.
Com 50 anos de idade, eu entendi que eu tenho hoje mais passado do que futuro. Tente lembrar a última pessoa que você viu que faleceu com 100 anos de idade. Raríssimas são as pessoas. Então, eu comecei a perceber que eu cheguei numa fase da vida que eu tenho mais passado do que futuro. E quando o homem chega nessa fase de idade, é natural ele começar a ficar mais responsável. Você começa a se policiar mais. Você começa a ter mais medo das coisas. Você não age mais por habilidades, por força da sua juventude. Tudo você pensa e medita. Porque o ser humano, ele tem esse prazo de validade. Parte da minha vida gasta nesse mundo foi na presença de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso. Vou poder chegar no céu e falar para Salomão: eu segui o seu conselho. Lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade. Então eu tenho a habilidade e a alegria de poder dizer a vocês que eu tenho a certeza e a convicção do céu. Aliás, se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite e daqui de dentro só 2 crentes subirem para o céu, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? Deixa eu ver. Pronto. Então tá tudo bem. Como eu tenho essa habilidade, essa certeza? Porque eu caminhei ao lado dele. Mas como eu estou agora nessa fase da vida, depois dos 50, eu descobri que há uma briga dentro de mim. A terra e o céu começaram a me chamar. Como assim, pastor? Depois dos 50, a lei da gravidade é um problema. Tudo que a terra deu, ela quer de volta. Você já percebeu que depois dos 50 a gente vai caindo? Cai o cabelo, cai os dentes, a bochecha, nasce um tal de bigode chinês, que é um trem do demônio, é uma invenção do anticristo isso aí. É natural, o ser humano vai ficando velho, ele vai ficando encurvado. Pergunte: o que é isso, pastor? A terra dizendo: devolve o que é meu. Cai tudo, cai o bumbum, cai os seios. É só Jesus na causa. Ó, teve uma irmã que fez até o sinal da cruz. É a vida, é a vida, é a vida. A terra começa a chamar o que é dela. Em contrapartida, depois dos 50, a gente fica mais crente. A gente quer estar mais na igreja. A gente passa a ler mais a Bíblia. Pega o seu pai e sua mãe lá na sua casa, eles num cantinho escutando um louvor, lendo a Bíblia. O que é isso? O céu chamando o que é do céu. Em algum momento a carne e o espírito vão se desligar. O pó volta ao pó, mas o espírito, esse retorna para Deus, porque foi Deus que o deu. O homem agora possui a presença do Espírito Santo dentro dele, e isso deu a ele a habilidade de se tornar amigo de Deus. Mas o homem tinha direitos no Éden, porém tinha os seus deveres, e ele não cumpriu com seus deveres e caiu em pecado. E depois da queda de Adão e Eva, tudo que Deus havia dado ao homem, que era do céu, foi sendo retirado pouco a pouco. O homem foi perdendo a sensibilidade, foi perdendo a intimidade com Deus, até que chegamos, depois do Éden, lá na Torre de Babel. E lá na Torre de Babel, depois do dilúvio, depois de todas as tragédias que por conta do pecado o homem provocou em Deus, chegamos na Torre de Babel, onde Deus dá um grito do céu: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no hebraico diz: tiremos do homem o poder de falar conosco no nosso próprio idioma. Olha que interessante, um ensinamento teológico para vocês. Adão falava com Deus no Éden, sim ou não? Em qual idioma? Pense aí. Qual era o idioma do homem no Éden? Não dá um Google, o Google vai mentir para você. O ChatGPT também. Ele vai te falar que a primeira língua que o homem teve foi a língua suméria, o sumeriano. Antes do sumeriano, o homem conversava através de hieroglifos, através de desenhos rupestres nas paredes, através de grunhidos tipo uga, uga, uga.
A ciência vai dizer que o homem, antes de ser o Homo sapiens, ele foi o Australopithecus, o homem macaco, o homem erectus. Antes disso ele foi o homem de Neandertal, que andava com o tacape, e o romantismo dele estava em bater o tacape na cabeça da mulher para conquistar ela. Isso é o que a ciência diz. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que o homem já nasceu sábio, imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos Homo sapiens. Amém até aqui? Pois bem, se o homem, na verdade o homem não nasceu, ele foi criado. Se o homem foi criado à imagem de Deus, ele não foi criado adolescente, ele não foi criado criança. O homem já foi criado adulto, sim ou não? Se o homem foi criado adulto, ele já foi criado com a habilidade de falar, sim ou não? Se o homem falava, em qual idioma ele falava? Pergunte aí para mim, qual, pastor? A resposta é tão simples. Filhos do Pai falam o idioma do Pai. O primeiro idioma criado na terra não era da terra. O primeiro idioma da terra veio do céu. Deus estava sentado na eternidade em um silêncio profundo, conversando consigo mesmo através de telepatia. Pai, Filho e Espírito Santo condensados em um único ser. Aí Deus cria os anjos. E agora que Ele criou criaturas, e essas criaturas não têm o poder da telepatia, precisam conversar com Deus. Em que idioma? Capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua os anjos conversavam. Os anjos são os primeiros filhos espirituais de Deus. Aí Deus vem à terra e faz o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, e põe dentro do homem o seu espírito. O homem é criado falante. Em que idioma o homem fala? O idioma dos seres inteligentes, o idioma dos seres espirituais. A mesma língua do céu que os anjos falavam era a língua que nós falávamos. Aí lá na Torre de Babel, Deus ficou com tanta ira do homem que Ele disse: desçamos e confundamos, desçamos e tiremos do homem o poder de falar conosco no nosso próprio idioma. Ali na Torre de Babel nascem os idiomas da terra, alguns já extintos, como o aramaico, por exemplo. Ali nascem as línguas dos homens. Por que Deus retirou o poder do homem falar com ele? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Da Torre de Babel para frente, não sei se você já percebeu, Deus abandona a raça humana como um todo. Ele vai lá na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, vai numa tenda onde tem um rapaz chamado Abrão, e Deus vai e fala com ele em sonhos: levanta, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abrão levantou, arrumou toda a sua tenda e saiu sem rumo. Ao sair sem rumo, Deus disse: encontrei fé na terra. Porque ele saiu sem saber para onde ia, não tinha um mapa, não tinha uma bússola, nem um GPS. Por isso Abraão é chamado de pai da nossa fé. Aí Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão e dá para ele uma nova história. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os seus 12 filhos, dos seus 12 filhos a nação de Israel. Amém até aqui? Quem pode dar um glória a Deus? Aí Deus cria a sua nação, nação de Israel. Diga: Israel. Não conte para ninguém. Deus transforma Israel num grande laboratório. Na verdade, Deus os transforma em cobaias. Aquela terra antiga do Oriente Médio é transformada num grande laboratório, e Israel se torna em cobaia. Cobaia do que, pastor? Deus começou a ver se o homem poderia receber de volta aquilo que Deus havia retirado do homem. Alguém lembra do último diálogo entre Deus e Noé? O meu espírito não contenderá mais com os homens. Antes do dilúvio, Deus disse: Noé, o homem não merece o meu espírito. O meu espírito não vai mais brigar com o homem. Ali na Torre de Babel, ou no dilúvio, Deus começou a retirar tudo que o homem tinha do céu. O Espírito Santo se afastou do homem. E o homem sem a presença do Espírito Santo, o símbolo mais terráqueo que existe é um porco, um suíno. Alguém já viu um porco aqui? Alguém já viu um porco olhar para o céu? Sim ou não? O porco não olha para o céu. Você sabe por quê? Porque o pescoço dele não tem articulação para olhar para cima. O porco só olha para a terra, por isso chafurda na lama.
Um homem sem a presença do Espírito Santo é como um porco. Não olha para o céu, não acredita em nada do céu, só olha para a terra e chafurda na lama. Um homem sem a presença de Deus, ele acha que ele não é um homem, é um animal, como essa garotada aí chamada de Therians, gente que se sente um animal. Um homem sem a presença de Deus, ele acredita que Deus errou quando fez ele, botou ele num corpo errado, numa mente esquisita. Um homem sem a presença de Deus só faz orgias, só quer aproveitar a vida a todo vapor, muita loucura, porque para ele não existe vida após morte, porque o homem está distante de Deus e sem um único elo de ligação entre o céu e a terra, que é o Espírito Santo. Aí Jesus vem e entra na minha vida e na sua, coloca o Espírito Santo dentro de nós, nos faz entender quem somos e começamos a entender que estamos aqui de passagem, que a terra não é o nosso destino final, o nosso destino final é o céu. E a Bíblia diz como vai ser, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Quem faz parte disso? Dê mais um grito de glória a Deus. Então olha só, eu estou contando para vocês a epopeia do Espírito Santo dentro da vida do homem. Lá na torre, no dilúvio, Deus disse: meu espírito não contenderá mais como homem. Na torre de Babel, Deus tirou a última parte do céu que havia dentro do homem, que era a habilidade de falar com Deus no idioma do céu, que é a língua dos anjos. Então, da torre de Babel para frente, a raça humana se torna como animais irracionais. Por isso eles só sabiam casar, dar-se em casamento, comer e beber. Uma vida instintiva, exatamente como um animal irracional. Aí Deus então, por misericórdia, resolve dar mais uma chance à raça humana. De que forma? Levando Abrão para um outro lugar, separando a semente dele. E de Abrão Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 filhos. Dos 12 filhos o Senhor escolhe um filho para cuidar das coisas sagradas, Levi. Daí a tribo dos levitas. E a tribo dos levitas constrói um tal de tabernáculo, que tinha o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E apenas uma tribo de Israel começou a falar com Deus, e apenas um deles, uma vez por ano, entrava atrás do véu do templo para falar com Deus cara a cara, que era o sumo sacerdote. Quem lembra dessas coisas da Bíblia? Por que o sumo sacerdote fala com Deus cara a cara? Porque Adão falava com Deus cara a cara. Só que o homem foi perdendo tudo que havia do céu dentro dele. O Espírito Santo foi se afastando. Por quê, pastor? Porque o Espírito é santo. Como o Espírito é santo, é Ele que revela as coisas da santidade, é Ele que faz o sobrenatural ser para nós uma realidade. Quando o Espírito Santo se afasta, tudo que é sobrenatural vai embora também. Aí depois que Deus levanta a família de Abraão e vai nascendo seus descendentes, quando Deus levanta a tribo dos levitas, Deus encontra um novo motivo para começar a visitar a nação. E o Velho Testamento inteiro, nós vamos ver Deus pegando só a nação de Israel. As outras nações são punidas. Deus usa Israel de modelo. E dentro de Israel, Deus levanta 3 grupos de pessoas para receberem de volta o que Adão perdeu no Éden, que era a presença do Espírito Santo. Quem lembra do Velho Testamento? Quem recebeu o Espírito Santo? 3 categorias. Vamos lá, isso aqui é a escola dominical da Assembleia de Deus. Reis, sacerdotes e profetas. Quais as 3 categorias que recebiam? 1, 2, 3. Se você não fosse rei, se você não fosse sacerdote, não fosse profeta, não recebia a presença do Espírito Santo. Agora, o que acontecia quando esses 3 grupos recebiam a presença do Espírito Santo? Um homem com uma queixada de jumenta, cheio do Espírito Santo, parece que ele estava com uma metralhadora R15. Um homem cheio do Espírito Santo com uma harpa, parecia que ele estava com uma arma invisível, porque quando ele tocava, os demônios se manifestavam e sumiam. Um homem cheio do Espírito Santo era capaz de fazer um machado flutuar de dentro da água. Um homem cheio do Espírito Santo, os seus ossos tocaram, ou um morto tocou os seus ossos e ressuscitou. A presença do Espírito Santo traz o divino sobre a terra. No Velho Testamento, Deus começa a se revelar. Só que veja só que interessante,
As pessoas que recebiam o Espírito Santo no Velho Testamento não tinham a autonomia de receber quando queriam, era apenas quando Deus queria. O Espírito Santo no Velho Testamento era dado sob medida, era Deus dizendo assim: o homem não merece ter a presença do Espírito Santo, então eu estou indo em teste. A Bíblia diz que um dia o profeta Ezequiel ficou na beira do rio Quebar por 2 horas assim, ó. Pergunte por quê? Ele queria profetizar e não tinha unção para profetizar. Ele ficou com a boca aberta, esperando Deus encher a boca dele de profecia, e Deus não encheu. O profeta Eliseu, vendo Israel em pecado, tentou chamar a atenção de Deus e Deus não ouvia. Ele usou uma inteligência que nós usamos até hoje nos cultos. Ele contratou um músico. Ele foi até um tocador de aduf e disse: olha, eu te pago para você tocar uma música bem bonita para Deus. E ele ficou atrás do músico. E ele ficou olhando o céu. Por favor, toca com mais vontade. Com mais vontade. Dá para tocar melhor? A Bíblia diz que o céu abriu. Eliseu pulou na frente do músico e disse: Deus, eu quero profetizar. Usamos isso até hoje no culto. A gente não prega sem antes alguém cantar, porque o louvor abre o céu, faz Deus nos ouvir, e aí Deus fala conosco através do pregador. Olha que coisa linda. Existem fórmulas, existem formas de abrir a porta do céu, e uma delas é através do louvor. Quando pegamos o Velho Testamento inteiro, as pessoas queriam ser cheias do Espírito Santo, mas não davam conta, porque Deus não tinha confiança plena na raça humana. O homem foi caindo, se degradando, caindo em pecado. O que nasceu depois da Torre de Babel era tão sujo. Por exemplo, Nimrod, o poderoso caçador, o construtor da Torre de Babel, a história diz que ele matou o próprio pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. Era a raça de homens sem a presença do Espírito Santo. E o homem não merecia ter a presença do Espírito Santo, até que Israel foi começando a orar, e alguns começaram a tocar o coração de Deus, e Deus começou a perceber que ele não podia punir a raça humana inteira por causa do erro de um. Aí chegamos 835 anos antes de Jesus nascer, o pior período de seca em Israel. Está se cumprindo o que o profeta Jeremias disse: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. O estado de Israel está tão terrivelmente arrasado, que a Bíblia diz que as mulheres e os homens recém-casados paravam a sua festa de casamento para irem para o meio da rua, rasgarem as suas roupas e jogarem poeira na cabeça, pedindo a Deus misericórdia. A Bíblia diz que nesse período levavam as vacas magras, as ovelhinhas magérrimas, para ver se o balido das ovelhas e o mugido das vacas tocava o coração de Deus. Você vai ler isso no livro do profeta Joel, quando pegavam bebês recém-nascidos e colocavam eles no chão quente, no sol, para ver se o choro dos bebês tocava o coração de Deus, e Deus tinha misericórdia. A Bíblia diz que a nação inteira se ajoelhou, e quando a nação inteira se ajoelhou, Deus tomou um menino de 17 anos e disse: abre a sua boca, porque eu vou te usar. O menino subiu em uma pedra, colocou a mão aqui no meio ao redor da boca, como se fosse um megafone, e disse assim: ouça Israel, assim diz o Senhor. E Deus tomou a boca dele. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias, diz o Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, e o poderoso e glorioso dia do Senhor virá. O nome dele, Joel, um menino de 17 anos. É a primeira vez que Deus resolve falar assim. Assim como no início toda a raça humana tinha um Espírito Santo, toda a raça humana se resumia em Adão e Eva. Assim como Adão e Eva, que representavam a raça humana, tiveram o Espírito Santo, chegará um dia em que eu derramarei do meu Espírito de novo sobre toda a carne. Entre o livro de Joel e o Novo Testamento, o nascimento de Cristo, nós temos 835 anos de hiato, de separação. Por 835 anos ninguém viu o Espírito Santo ser derramado.
Não houve mais quem pudesse se manifestar e dizer: Deus vai cumprir a sua palavra. Chegamos no livro de Malaquias. Entre Malaquias e Mateus, o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo, um período de 400 anos, que chamamos em teologia de período de silêncio de Deus, um interregno. Por 400 anos não houve manifestação divina na terra. Os anjos sumiram. Aquela nuvem chamada Shekinah, que o meu sonho é que ela venha trovejar sobre nós aqui no Macapá hoje, desapareceu. Aquele anjo chamado anjo do Senhor desapareceu. Profecias desapareceram. Sinais, prodígios e maravilhas desapareceram. Olha só, o final do Velho Testamento para o início do Novo foi terrível. Israel ficou vazio da presença de Deus. Aí estamos lá no livro de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento. Israel se sentiu abandonado. De repente, o portão de Jerusalém se abre e vem andando um homem todo esquisito, magrelo, porque a dieta dele era a base de mel silvestre e gafanhoto. O cabelo era desse tamanho, porque era um nazireu e não cortava. A barba era desgrenhada e a roupa era feita de pelo de camelo. Era um verdadeiro homem de Neandertal. Ele está andando pela terra, e quando o povo vê aquele homem esquisito, olham para ele, antes de começarem a rir, ouviram o que ele tinha para falar. Ele abriu a boca e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. Perguntaram para ele: tu és o Messias? Ele disse: eu não sou Messias. Eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos pés dele. O nome desse homem era João o Batista. A pregação dele era curta e grossa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E mesmo sendo uma pregação tão dura, as multidões passaram a correr atrás de João. A história diz que João tinha um colégio apostólico dele. Ele e os seus discípulos batizavam cerca de 5.000 pessoas por dia. Israel passou por um renovo. E não é que o povo descia para ver João pregar só porque ele chamava todo mundo de cobra. Imagine você poder levar a sua amiga, aquela que você não pode, falar: vamos num culto que o meu pastor tem uma palavra de Deus para você. Chegava lá, o pastor dizia: sua jararaca, raça de víbora. Imagina você poder levar a sua sogra em paz. Oh meu Deus, que coisa bela. Imagina a empregada levando a patroa: patroa, meu pastor é uma benção, ele tem uma palavra de Deus para a senhora. Chegando lá e o pastor dizendo assim: raça de víbora. E a empregada dizendo: fala a Deus, fala a Deus. O povo amava o batismo de João porque era muito agitado na beira do Rio Jordão. Todo mundo diz, eu imagino o povo gritando: e aí João? E João dizendo: vem cá, sua urutu cruzeiro, tibum, vai embora. E o povo: dá-lhe João. E essa aí? Vem cá, sua caninana, tibum, vai embora. E essa aí, João? Vem cá, sua cobra coral, tibum, vai embora. E essa aí, naja. E essa aí, João? Todo tipo de cobra. E o povo vibrando, até que João estende a mão para chamar mais uma cobra, e a boca dele trava. E o povo dizendo: que cobra é essa, João? E João dizendo: não é cobra, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas ficaram apavoradas. João sempre recebia as pessoas das águas. A Bíblia diz que João saiu das águas e foi até esse homem. Quando ele estava chegando perto de Jesus, as pessoas perguntaram: que homem é esse que até João vai ter com ele? Aí João, com todo respeito aos irmãos batistas tradicionais, João, o único batista da Bíblia, resolve mudar a pregação dele e faz uma pregação pentecostal. João, quem é esse? João diz: esse é o homem que eu falei. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, olha o Espírito Santo voltando para a raça humana. Vocês estão me acompanhando? Eu estou contando a história toda, do Gênesis para cá. Aí Jesus é batizado nas águas. O evangelista Lucas diz que Jesus, ao sair das águas, se alegrou no Espírito Santo. Jesus está sendo batizado, o céu se abre, uma pombinha, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus, e lá do céu Deus fala com aquela voz suave dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo.
Eis aí o meu filho amado. Deus que havia ido embora, o Espírito Santo que havia ido embora, retornaram para o nosso meio. Sobre Jesus veio o Espírito Santo que o tirou dali e levou ele para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias. E depois disso nasce o ministério do Messias. E Jesus faz o seu primeiro milagre nas festas das bodas de Caná da Galileia. E depois disso, paralítico andava, cego via, surdo ouvia, mudo falava, demônio saía e morto ressuscitava. Mas tinha um milagre maior ainda do que tudo isso. Pergunte qual? Ele estendia a mão e dizia: perdoados são os seus pecados. Esse era o maior de todos os milagres. E mesmo tendo feito tudo isso, Jesus recebeu de presente uma cruz. Eu quero que você vá comigo para o Gólgota agora. Jesus está no Gólgota. Faltam alguns minutos para ele sair desse mundo. Ele olha para o céu e diz: Pai, consumado está. Nas tuas mãos eu entrego. Ninguém toma. Nas suas mãos eu entrego. Se alguém algum dia falar para você que a morte matou Jesus, diga para a pessoa: mentira. Se você for para o seu professor de filosofia, ele citar Nietzsche dizendo Deus está morto, diga: morreu para você, nunca para mim. E diga: a morte não matou Jesus, ele se entregou. Por que a morte não matou ele? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é o homem que peca tem que morrer. Se o homem que peca tem que morrer, o homem que não peca tem que viver. Jesus pecou? Vou perguntar de novo, ele pecou? Então se Jesus não dá uma mãozinha, ele estava pendurado naquela cruz até agora. Porque ele não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Pastor, e por que ele morreu? Porque ele resolveu trocar de lugar comigo e com você. Ele olhou para o Pai e disse: eles merecem morrer porque pecaram, eu mereço viver porque não pequei. Então eu vou trocar de lugar com eles. Eu morro para que eles tenham vida, e tenham vida em abundância. Oh glória, estou sentindo ele aqui. Aí acontece um fenômeno que poucos crentes param para observar. A Bíblia diz que quando Jesus disse: consumado está, nas suas mãos eu entrego meu espírito, tendo dito isto, ele expirou. Quando o corpo dele desfaleceu, houve trevas sobre a terra, houve um terremoto em Jerusalém. E a Bíblia diz que o terremoto saiu do Gólgota, passou pelos sepulcros, sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram, e foi até o centro de Jerusalém. E o terremoto entrou no templo de Jerusalém. O terremoto atravessou o alpendre, o átrio, o lugar santo, e chegou no Santo dos Santos. E quando chegou no Santo dos Santos, tinha o véu do templo que separava. Oh glória! O véu que separava. Aí a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Se rasgou como? De alto a baixo. Por quê? Porque o véu do templo pesava 1 tonelada. Era feita de pele de animais e precisava de uma junta de bois para ser arrastada no meio do deserto. Foi feito para ninguém penetrar. Era Deus dizendo: ninguém pode chegar diante de mim porque todos vocês não merecem. Aí quando Jesus morreu na cruz, o próprio Deus tirou a mão lá do céu, pegou o véu de alto a baixo e disse: como meu filho morreu e o sacrifício dele é perfeito, eu rasgo o véu. Calma. Eu rasguei o véu. Qualquer um pode chegar diante de mim, mas temos um problema. Pergunte qual? Vamos chegar diante dele e vamos falar o quê? Aí Jesus morre. 3 dias depois ele ressuscita. Por 40 dias ele aparece a 500 testemunhas e marca um encontro com eles, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, passando por Lucas capítulo 24, verso 49, onde ele diz assim: ficai em até sejais do que? Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8, ele diz assim: e há de ser que descerá sobre vós a virtude do Altíssimo, e vocês receberão poder para serem minhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Olha o que Jesus falou: o véu do templo foi rasgado, qualquer um pode chegar diante do meu Pai. E agora eu quero devolver para vocês o que Adão perdeu no Éden. Pergunte o que? Vou devolver para vocês o idioma do céu. Vou falar de novo.
O que Adão perdeu, Deus disse: agora eu vou devolver para vocês. Se vocês buscarem e ficarem cheios, porque estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um barulho forte e impetuoso que encheu a casa onde estavam assentados, foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ei, assembleiano, me escute. Se você é assembleiano e se sente mal no meio de um barulho como esse, muda de igreja, por favor. Vamos falar de novo. Se você faz parte desses assembleianos mais modernos, dessa raça que acha que não tem que ter movimento, que o crente não pode pular, gritar, falar em línguas estranhas, marchar, sair rolando debaixo do banco, com toda certeza você não é um assembleiano raiz, você é um Nutella. E aqui não é lugar para raça Nutella, aqui é lugar para crente raiz. E o crente raiz não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por gentileza, me escute. É sério que nós vamos nos entregar a esse espírito moderno que debocha da fé pentecostal? É sério que nós vamos parar com o nosso barulho porque meia dúzia de meninos buchudos ficam brincando com línguas estranhas em TikTok? É sério que você vai parar de buscar o poder de Deus porque alguém falou The King, the Power, não sei do que tem? É sério que você vai deixar o diabo levar o que Deus te deu? Eu falo em línguas estranhas e ninguém tem nada a ver com isso. Levanta a mão direita para o céu comigo, por favor. Chacoalhe ela assim. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarra a pessoa para mim com carinho e respeito. Tem gente que nem para me obedecer presta. Raça ruim. Você que está assistindo em casa, faz a mesma coisa. Agarra alguém do seu lado. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Agora irrita ela. Não, tira ela do lugar, irrita. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu Pentecoste, para sacudir a presença do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para sacudir o estado do Amapá. No dia de Pentecoste, o Senhor devolveu para os homens o idioma do céu, e pessoas iletradas como Pedro e João começaram a falar no idioma sagrado. Depois do Pentecostes, a igreja foi esparramada pelos quadrantes do seu tempo, não sem muita luta, não sem muita perseguição. Faltar-me-ia tempo para falar das perseguições que vieram de Nero, que mandou incendiar Roma, colocando a culpa nos cristãos. Eu não tenho tempo para falar do Coliseu romano, como por exemplo, um centurião chamado Marcelos, que ao entregar a vida para Cristo, foi condenado à morte por leões, arrastando a sua esposa, que não queria morrer na boca dos leões. E antes que ela tivesse um desespero, ele faz uma oração dizendo: Deus, faz alguma coisa para que nós não envergonhemos o seu nome. E ela desmaia nos braços dele. E quando as feras vêm, ao invés dele fugir, ele parte para cima das feras, carregando a sua esposa. E alguém escuta ele gritar: a morte não é minha inimiga, a morte é minha amiga. É uma carruagem que me levará à presença do eterno Cristo, que morreu e ressuscitou. O cristianismo, depois do século III, depois que o imperador Constantino assim oficiou como religião do reino, passou por coisas boas e ruins. A parte boa, os crentes não eram mais perseguidos. A parte ruim, a igreja se misturou com o mundo. E agora não era o Espírito Santo quem consagrava mais os obreiros, era o imperador que colocava os seus bispos, os seus arcebispos. E a igreja começou a se perder no meio do caminho. E depois disso, há um hiato
há um tempo de quase 1000 anos de silêncio. Entre o século III e o século 13º, 1300, 1400, houve um silêncio. Não há indícios na história, não há ninguém que tenha escrito que houve poder de Deus, Espírito Santo, línguas estranhas, profecias. É como se o Espírito Santo tivesse sido arrancado da terra, até que no século 14, Jesus começou a soprar um vento de novo. Começa lá na Alemanha, começa numa cidadezinha onde tem um monge católico chamado Jean Hus. A palavra Hus, em uma das línguas traduzidas, era o ganso. Esse homem teve um encontro com Deus dentro da sua casa e começou a pregar verdades. Ao começar a pregar verdades, foi ele um primeiro mártir dado pela Inquisição, que de santa não tinha nada. Queimaram ele vivo em praça pública para que as pessoas não seguissem os seus ensinamentos. Só que o dia que Jean Hus foi morto, quando ele foi queimado vivo, todo o alto clero romano ficou ao redor da fogueira, esperando que ele gritasse, porque o grito de dor era a expiação pelo pecado, era o sinal que ele estava perdoado. E como a fogueira estava acesa e ele não gritava, os homens da toga católica foram se aproximando, os monges, os arcebispos, foram se aproximando para tentar ouvir o grito dele e falar que ele estava expiado. E ele, parece que lá do meio da chama, segurando toda a dor, esperou que todos eles estivessem bem perto para serem testemunhas. E do meio da chama, quando ele percebe que todos estão ouvindo, ele grita: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá matar. João Hus vira pó. 100 anos depois nasce Martinho Lutero. E é no ano de 1531 que Martinho Lutero prega as 95 teses contra o catolicismo romano lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E é ali que ele é excomungado. Ele recebe uma bula papal cujo nome dele foi riscado do livro de Roma. Martinho Lutero, ao invés de ficar com medo, ao invés de gritar contra, ele chamou toda a aldeia, pegou a bula papal e queimou na frente de todo mundo, dizendo: o meu nome foi riscado de Roma, mas está escrito no livro da vida do céu. De Martinho Lutero vem uma revolução. Ele é apoiado por alguns reis, por outros motivos escusos que não dá tempo de falar aqui, e começa então uma nova mudança. As pessoas começam a buscar mais a palavra que até então era apenas uma coisa prioritária dos romanos, escrita no latim, a Bíblia, a Vulgata, só eles tinham acesso. Martinho Lutero então faz um esforço tremendo e consegue traduzir para o alemão o Novo Testamento. Quando o Novo Testamento de Martinho Lutero ele é traduzido para o alemão, ele é pulverizado. Junto com isso vem a prensa de Gutenberg, que foi o homem que inventou a prensa, e o livro passou de ser escrito a ser colocado em tipografia. O livro começou a andar pelo mundo, e como disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não houve mais quem pudesse segurar aquele movimento. Através de Martinho Lutero, os irmãos valdenses foram mortos. Mais de 100.000 valdenses em uma guerra sangrenta, porque eles não queriam mais ficar debaixo de uma religião morta, sem a presença do Espírito Santo. Na noite de São Bartolomeu, na França, mais de 10.000 crentes foram crucificados, com a Bíblia de Lutero amarradas no peito dele e queimados. Paris é chamada até hoje de a Cidade Luz. A Cidade Luz de Paris foi iluminada pela primeira vez com um corpo de 10.000 crentes, que gritaram pelo Cordeiro e pela sua igreja. Os crentes morreram para que pudéssemos ter essa liberdade que estamos tendo aqui hoje. No século XVI, nasce um grupo de irmãos na Europa chamado de os Quakers. Diga comigo, Quakers. Alguém aqui já viu a aveia Quaker? Quem lembra da lata da aveia Quaker? Lembra daquele homem com aquele chapéu? Pois bem, aquele homem é um dos descendentes dos irmãos Quakers. A palavra Quaker é interessante. A palavra Quaker significa tremedor. O que significa Quaker? Pergunte por quê? Porque esses crentes começaram a ler a Bíblia no Novo Testamento e viram o Pentecoste com barulho, com poder, e começaram a orar nas suas casinhas de madeira, e começaram a ficar valentes, começaram a orar e bater o pé no chão, e dar tapa nas cadeiras, dar tapa na parede. Os vizinhos vinham à casa deles tremer e começaram a dar apelido para eles. Aí estão os tremedores, aí estão os Quakers. E não é que esses tremedores fizeram história. Eu acho que eu sou herdeiro deles. Eu sou um tremedor, eu sou um agitador de Jeová. Tem algum agitador de Jeová aqui? Pois bem,
Os Quakers começaram esse movimento. Em 1900, na cidade de Houston, lá no Texas, Charles Parham, um homem metodista, meio presbiteriano, entrou em uma casa com um grupo de 10 crentes que estavam cansados de uma religião fria e morta, e foram buscar o avivamento pelo poder do Espírito Santo. E não é que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo? Aí ele marcou uma reunião no culto dele, o maior culto dele, um culto de domingo. Lá vem ele do seu jejum, e agora a igreja toda reunida para ouvir ele falar. Eu busquei nesses 30 dias o que a Bíblia diz, e eu recebi o poder do Espírito Santo, e eu agora falo em outras línguas. E ele começou a falar em línguas. Quando ele começou a falar em línguas, a igreja se levantou aos gritos, se dividiu o ministério dele. A metade chamou ele de herético e foram embora. A outra metade diz: o senhor tem uma semana para voltar atrás do que o senhor está ensinando, senão nós vamos tirar o senhor da igreja. Ele sentado na sua igreja, observando, chorando, dizendo: Deus, eu errei. Do lado de fora, assistindo pela janela, tinha um rapaz chamado William Seymour, um menino negro, há 100 anos atrás, nos Estados Unidos da América, com problema de racismo e segregação. Nem no culto ele podia entrar. Ele era um amo de uma família rica, branca, que estava lá. Ele assistiu o culto pela janela. Ele tirou o chapéu e disse para o pastor lá dentro: pastor, eu acredito no que o senhor está falando. Ah, você não está entendendo. Quando tudo parecia perdido, olha Deus levantando um improvável. Aí o improvável diz: eu creio. Eu imagino o Charles Parham dizendo: Deus, o senhor é brincalhão, né? Eu sou um homem branco, do olho azul, cheio de gente branca, e o único que acredita é aquele negro. Então tudo bem, vem cá, garoto. Ele estendeu a mão sobre Seymour, e Seymour foi batizado com o Espírito Santo. Ele instruiu Seymour, ele deu para Seymour a habilidade de aprender a falar, escrever e ler. Em 1906, como o estado do Texas era muito conservador, não aceitavam negros pregando, ele enviou Seymour para o estado mais progressista da América, que era lá em Los Angeles, na Califórnia. E quando Seymour chegou lá em Los Angeles, ele foi num bairro muito pobre, e tinha uma rua que era a rua da prostituição, chamada Rua Azusa. E ali na Rua Azusa, ele abriu uma portinha, e a igreja dele, a placa era escrita à mão, dizendo: aqui dentro Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. As pessoas começaram a ir para aquele culto e viram que o culto era uma bagunça, literalmente. Seymour fazia o culto com uma caixa de sapato na mão, e quando ele ficava cheio do Espírito Santo, ele colocava a cabeça dentro da caixa de sapato para não assustar as pessoas. Ele se jogava debaixo dos bancos da igreja. Aí começaram a achar interessante, porque ele mandou trazer os doentes. Aí os doentes vinham numa cadeira de roda, e quando o culto terminava, os doentes que vinham sentados saíam empurrando a cadeira de roda. Os cegos começaram a ver, os surdos começaram a ouvir. Os americanos brancos ficaram apavorados. Tem recortes de jornais, é só você dar um Google na internet, você vai ver os jornais falando: uma seita nasce, homens e mulheres falando línguas que ninguém entende, glossolalia, xenolalia. As pessoas davam um monte de palavras, ninguém entendia nada. Também não era para entender, porque Paulo diz: quem fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus. Os homens não entendem, mas em mistérios essa pessoa fala com Deus. Houve um avivamento na Rua Azusa. Ali da Rua Azusa saíram missionários. Em menos de 2 anos eles evangelizaram 25 países. Um missionário ali de Los Angeles foi parar num país nórdico. Chegou lá na Suécia, levantou uma tenda e começou a fazer um culto. Perto daquela tenda tinha um seminário batista. E 2 seminaristas, e eu que já fui seminarista dou testemunho, seminarista não vale muita coisa, a gente é curioso para danar. Esses 2 saltavam o muro para ir lá no culto daquela tenda debochar, porque o culto tinha muito barulho, e tinha as pessoas tremendo, indo para um lado para o outro, fazendo aquelas coreografias. Eles debochavam. Eles foram do primeiro culto e debocharam, foram no segundo e debocharam, no terceiro aquele negócio começou a pegar eles. Ei, não se aproxima de um crente pentecostal. Se você quer se manter aí no seu salto Luís XV, se a senhora quer se manter bonita, parecendo a Barbie toda pintada, não fique muito perto de crentes pentecostais, porque quando o Pentecoste vem, o salto quebra, a maquiagem derrete, não há quem segure, porque é um céu que se mistura com a terra, e não há explicação lógica para isso. Houve um avivamento. Esses 2 missionários, ou esses 2 seminaristas, acabaram se filiando tanto ao culto, que pararam de ir para o seminário. Então lá num culto na tenda, eles conseguiram levantar uma oferta, e eles receberam dinheiro para conhecer a sede daquele movimento louco. E eles tomaram um navio e foram para os Estados Unidos da América, e chegaram em Los Angeles, e foram na Rua Azusa. O nome dos 2 missionários,
Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os dois entraram no culto de malinha na mão, batistas, imagine, só tinham um nome, eles eram batistas por filosofia e não conheciam nada do poder de Deus, a não ser o que eles haviam visto. Chegaram lá e disseram: aqui é o seminário da Rua Azusa. Sim, onde é que a gente senta para aprender? Seymour disse: dobra o joelho naquele canto ali, e você dobra o joelho ali. E a gente faz o quê? Busque poder até o céu descer sobre vocês. Jesus batizou os dois com o Espírito Santo. E um dia num culto, Deus tomou um profeta e disse: tem uma missão para os dois suecos, uma cidade chamada Belém. Eles levantaram, pegaram o mapa mundi e acharam duas Belém no mundo. Uma no Oriente Médio, cuidada por muçulmanos. Disseram: aqui não dá para entrar, porque se entrar eles matam a gente. A outra era num país tupiniquim, no meio da floresta, onde tinha cobra grande e tinha lenda de curupira, boitatá. E eles chegaram aqui em Belém do Pará. Aleluia. E lá em Belém do Pará, por um ano a fio, isso em 1910, um trabalhava de dia enquanto pagava com o que ganhava o estudo do outro. O que estudava durante a tarde, à noite ensinava um pouquinho da língua portuguesa, porque trabalhava durante o dia. Um ano depois, um deles manda um bilhete para o púlpito da Igreja Batista, porque eles estavam congregando na Igreja Batista. Interessante é que quando eles ficavam cheios do Espírito Santo na Igreja Batista, os batistas lá de Belém achavam que eles estavam falando em sueco, e por isso estava tudo bem. Até que um deles foi para o púlpito e começou a pregar mais ou menos assim: nós veio lá da outro lado do mundo dizer para os irmãos que a Espírito Santo está dentro de nós. Deu línguas e a gente fala assim, ó. Resultado, foram expulsos da igreja, apanharam, literalmente foram linchados de dentro da igreja. Eu preguei no centenário da Igreja Mãe em Belém do Pará, estava lá, eu assisti um grupo de 500 irmãos batistas, netos e bisnetos daqueles que expulsaram Daniel Berg e Gunnar Wingren e chutaram eles, foram para o culto pedir perdão. Depois de 100 anos pelo que tinha acontecido, a igreja perdoou e ficou tudo em paz. Daniel Berg e Gunnar Wingren sumiram pelo meio da floresta, com medo de morrerem. Um estava cuidando da doença do outro, das chagas, das feridas que ficaram, e dizendo: a gente tem que ir embora daqui, porque vão matar a gente. Enquanto isso acontecia de um lado, do outro lado, uma irmãzinha saiu do culto. O nome dela é Celina de Albuquerque. Celina de Albuquerque foi para a casinha dela de sapé. Ela dobrou o joelho e falou: Senhor, se é verdade que aqueles suecos falaram, eu quero. Se tem língua estranha, eu quero receber. Se tem poder, eu quero receber. Ela orou da meia-noite até as 4 da manhã. Às 4 horas da manhã, o céu se abriu, e a irmã Celina de Albuquerque, no dia 18 de junho, no dia 8 de junho de 1911, recebeu o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava lá no Éden, passeando sobre as águas, que veio sobre os profetas, que veio sobre Jesus, resolveu visitar o Brasil. E ele veio para cá de Malicuia. Vou falar de novo: o Espírito Santo não veio visitar, ele veio habitar no Brasil. No dia 18 de junho, funda-se a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Agora olha que interessante, respire fundo aí, diga para o seu irmão: agora é motivo de orgulho. No dia 27 de junho de 1917, a irmã Raimunda de Paula Araújo, ao descer sobre as águas aqui de frente desse lugar, recebe o batismo com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo vem cobrir ela não só com batismo, vem com o dom de variedade de línguas. E a irmã, que não sabia ler nem escrever, começa a falar em hebraico. E aí perto tem um homem chamado Leão Zaguri, um judeu, que levantou e disse: eu estou ouvindo essa mulher falar das grandezas de Deus no nosso idioma. O Espírito Santo veio morar aqui em Macapá. E não é que ele está aqui até agora. Ele está aí, ele está aí, ele está aqui, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Será que o Espírito Santo está lá fora? Os irmãos estão assistindo pelo telão. Será que o Espírito... Se o Espírito Santo está em você, por que você está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? O Espírito Santo está se movimentando sobre a terra. E eu tenho uma notícia para vocês: a Assembleia de Deus em Macapá ainda vai fazer história. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor falava para mim: meu filho, nos rincões do meu país eu ainda tenho um remanescente. Aqui dentro ainda tem homens e mulheres que acreditam em cura divina, batismo com o Espírito Santo e milagres.
esta igreja vai começar a exportar avivamento. Toma a profecia, vou falar. Essa igreja vai exportar avivamento. Os filhos desta casa voarão para os cantos do meu país, para o sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Os filhos de Macapá vão atravessar o oceano. Os filhos de Macapá vão para a América Latina, vão para a América do Norte, vão tomar a América do Sul. Os filhos do Macapá vão entrar pela Europa. Os filhos do Macapá vão entrar pelo Oriente Médio. Os filhos do Macapá vão entrar pelo continente africano. Os filhos do Macapá vão entrar lá pela Oceania. E se alguém acredita nessa profecia, reage pelo amor de Deus. Eu estou maravilhado com o que eu estou vendo, porque esta igreja não parou no tempo. Olha que interessante, a essência de uma igreja antiga dentro de um templo moderno. Isso significa que o crente pode ser moderno, ele só não pode ser mundano. O crente pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. E eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque um avivamento está se aproximando do planeta Terra. E esta cidade para a história. E só quem crê nisso reage, reage, reage. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo está se movimentando. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Senhor, eu quero um sinal de que o Senhor vai cumprir as palavras que eu falei aqui. Eu quero ver, Senhor, esta igreja ser transformada no oceano do seu Espírito. Se o vento sopra onde quer, sopra em Macapá nesta noite. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Quero ouvir o povo. Espírito, Que desce como fogo, Quero ouvir a voz da noiva. vem. Dá para melhorar isso aí? E enche-me de novo. Espírito, Espírito, Vem, Jesus, vem sobre esta igreja. Batiza com o Espírito que Santo. desce Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova, 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 renova. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Feche os seus olhos por um minuto. A proposta de Deus nessa noite é que você não volte para a sua vida como você entrou aqui. E eu quero fazer um convite. Na verdade, é mais do que um convite, é um desafio. Eu queria orar nessa noite só com irmãos meus e irmãs minhas que estão cansados de uma vida cristã raquítica, que estão cansados de entrar culto e sair culto e sempre vazios. Eu queria orar nessa noite com quem não fala mais em línguas, que perdeu os dons. Eu queria orar com quem já profetizou e não profetiza mais. Eu quero orar com quem tem chamada missionária e o tempo foi tão ruim com você que você perdeu a chamada. Eu queria orar nessa noite só com quem está cansado de uma fé vazia.
Se você tiver coragem de falar, eu preciso de um avivamento, eu preciso de um despertamento, e vier aqui na frente, eu vou orar por você agora. Tem alguém? Isso, mas vem chorando, vem buscando, vem gritando. Não dá para ouvir. Eu poderia estar Em qualquer outro lugar, Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Canta, Macapá! E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença, atraídos pela tua recebe esta presença, não me vejo recebe esta presença, atraídos pela sua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Incline a sua cabeça. Lemasui andorovas narabacandarabas. Peloim telomandre belessuri de candorobas. Rabagarabasui andorobenecandaralarabacharabagas. Senhor, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Eu queria ouvir um coral de línguas estranhas aqui, Senhor, porque este é o legado da Assembleia de Deus. Senhor, os que estão batizados com o Espírito Santo lá nas galerias, renova eles agora. Os que estão no meio da igreja, renova eles. Os que vieram aqui na frente, pega eles pesado, devolve as línguas, devolve a unção da profecia, devolve a unção da cura, devolve a unção do batismo com o Espírito Santo.
Devolve a unção da chamada profética. Devolve o dom da palavra. Devolve, devolve, devolve. Onde houver alguém que perdeu algum talento, enche ele de novo, Jesus. Derrama na sua presença agora. Faz uma chuva de poder descer sobre nós. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênçãos e poder. O calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Ai, Jesus. É a promessa de Deus. Ai, Jesus. O fogo vai descer. Batiza com o Espírito Santo agora. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar aleluias dali, glória, aleluias de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Como profeta de Deus, neste dia, dia 27 de junho, no aniversário de 108 anos da Assembleia de Deus aqui em Macapá, eu profetizo que o céu está aberto, os enfermos sejam curados, a começar por esta criança, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Libera sobre ele, Senhor, a cura que o avô veio buscar. Assim como o Senhor toca esta criança, toque todos os enfermos que estão dentro ou fora desta igreja. Que o diabo vá embora com a sua mala toda. Que os demônios que receberam oferendas, Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, saiam de Macapá. Que onde houver alguém que está debaixo de algum tipo de obra de bruxaria, seja liberto. E onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, que seja renovado. E os que nunca falaram em línguas, sejam batizados com o Espírito Santo agora. Libera sobre nós esta unção. Eu profetizo um milagre, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Levante a mão direita para o céu e abra ela. Diga comigo, em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha cidade, contra o meu estado, contra o meu país, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo. E depois que pisarmos, nós vamos abraçar pelo menos 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 entre vós concordam sobre algum assunto na terra, é concordado no céu. E aí você vai abraçar o irmão ou a irmã e vai dizer para ela: o Espírito Santo ainda está se movendo no nosso meio. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará em 2025 na sua vida ainda. 2,5, Macapá será conhecido como a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace alguém.
no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Canta, igreja. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Vai, noiva. Essa é a voz da noiva. Messias, o maior coral do estado. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Quem pode aplaudir? Aplaudir. Quem pode aplaudir e gritar? Gritar. Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga e estufe o peito, e olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Olhe para mim. Essa noite será linda na sua casa. Jesus vai visitar alguns aqui esta noite em sonhos. Amanhã esta casa vai ser tomada pela presença de Deus de novo. Parece que eu sou pregador de amanhã de novo. Alguém tem coragem de voltar amanhã? Traz alguém que está afastado dos caminhos do Senhor amanhã. Aquele crente antigo fala, ó, o velho pregador quer conversar com você. Amém? Feche os olhos um minutinho, só abre um corredor aqui para mim. Não volte para o seu lugar não, só abre um corredor. Isso. A boca pode continuar aberta, tá? Só abre um corredor para mim, abre um corredor. Isso. Abre um corredor aí. Fecha os olhos. Será que tem alguém no nosso meio que há muito tempo não pisava no Santo dos Santos? Veio hoje atraído pelo convite de um amigo, veio hoje atraído pela propaganda, estava com saudade de ver o velho pregador. Será que tem alguém que veio aqui atraído pela oração da família? Você nem queria ficar até o final, mas ó você aí. E enquanto eu pregava, você dizia: se tu me amas, Deus, fala comigo. Ei rapaz, Jesus manda te dizer que você ainda vai ser pastor. A senhora vai ser uma grande mulher de Deus ainda. Como o senhor sabe, pastor? Há uma promessa de Deus na vida de vocês. O problema
é que quando você se afastou da igreja, você foi excluído. Quando você foi excluído, foi colocado um ponto final naquela trajetória, e aí abriu um vazio. Quando a igreja te excluiu, o seu nome foi riscado do livro da vida. Porque quando dois desligam na terra, é desligado no céu. Por isso você só pensa em três coisas: morrer, matar ou se matar. É o desespero do diabo querendo te levar para o inferno. Mas o diabo não contava com esse culto. E Jesus está te esperando de novo. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, entregar a sua vida para Jesus de novo, eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Pastor, e se eu não for aí? Fica muito difícil. Mas se você tiver coragem de sair da galeria, de onde você estiver, e vir aqui perto de mim, eu vou até puxar o púlpito para trás. Eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Tem alguém? Já tem uma irmã chegando aqui. Já tem uma outra chegando aqui. Já tem outra chegando aqui. Isso. Volta para Jesus hoje. Pastor, eu não sou evangélico. Eu sou amigo, eu sou parente dos crentes. Pois é. Você vive dizendo que o dia que Deus te chamar, você vem, não é? Será que esse frio na boca do estômago, essa vontade de chorar que você está sentindo, será que não é Deus te chamando? Deus está te chamando faz tempo. Se você entregar sua vida para Jesus hoje, é um dia profético. Há 100 anos atrás nascia essa igreja. Imagine 100 anos depois você entregando sua vida para Jesus. Deus vai mudar a sua história nesse lugar. Você deixou em casa o seu pai na cachaça, a sua mãe depressiva, os seus filhos nas drogas. Se você vier aqui à frente e entregar sua vida para Jesus, Deus vai mudar a sua história nessa noite. Tem alguém? Parece que eu estou vendo as pessoas vindo. Abra um caminho, deixa as pessoas se aproximarem aqui. Abra um corredor aqui, um corredor aqui. As pessoas estão vindo. Isso. Enquanto vocês estão vindo, eu vou chamar aqui o pastor Yaci, porque é o pastor da igreja. Ele vai fazer a oração por vocês. Vocês já vão receber a oração do pai, a oração do pastor. Vem, as pessoas estão vindo chorando. Que bênção. Deus tem uma obra tão linda na vida de vocês. Vai ser algo muito lindo, muito grande. Isso. A igreja ficou em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Tem mais alguém? Já temos 15 vidas aqui para Jesus. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido, já temos 15. Temos 15 vezes o mundo. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus? A porta vai fechar. Tem mais alguém? Está vindo lá atrás, nós estamos esperando. Glória a Deus. Chegou mais uma aqui, está vindo mais uma ali. Glória a Deus. Está vindo mais outra ali. Cadê a alegria da igreja? Glória a Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Está vindo a 20ª pessoa. Aleluia. O Espírito Santo está se movendo. As pessoas estão chorando aqui na frente, se reconciliando. Jesus vai trazer. Eu creio. Eu creio. Estenda as mãos para cá. Pastor Yaci vai fazer essa oração, pastor. Querido Deus e Pai eterno, aqui estão, Senhor, essas pessoas que ouviram a Tua voz, foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra ativou a fé delas, e elas decidiram vir hoje aqui à frente, para entregar as suas vidas para Ti, Senhor Jesus. Elas estão neste momento, Senhor, Te pedindo perdão. Elas estão arrependidas, meu Pai, dessa vida passada, dessas decisões erradas que tomaram, Senhor.
E elas estão agora clamando e pedindo misericórdia. Deus eterno, Pai querido, em nome de Jesus, olha com teu olhar de misericórdia para elas agora. Perdoa os seus pecados, meu Pai. Passa o sangue do Senhor Jesus Cristo na alma delas, Senhor. Senhor, agora neste instante, eu peço a Ti, meu Deus, que remova toda a cegueira espiritual. Quebrem-se todas as correntes que as prendiam em o nome de Jesus. Todas as algemas sejam quebradas. Ah, meu Deus, coloque em ordem a vida espiritual e emocional dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, escreve seus nomes no livro da vida. E em nome do Senhor Jesus, torna elas novas criaturas em Cristo. Um novo coração, uma nova mente se instale nelas agora, Pai, no poder do nome de Jesus. A partir de hoje, Pai, nós profetizamos um futuro novo para elas, uma nova história, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus.